Boa noite, população de Guapé. Estamos em um podcast, né? Mais um podcast, né, Marcelo? Mais um. Estamos aqui, lembrando que nós estamos aí nas eleições suplementares, né? E o nosso papel aqui é poder orientar a população na melhor opção aí para nós votarmos, né, Marcelo? Quero apresentar aqui o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de volta, né? Para essas eleições suplementares, né? Algo histórico na cidade de Guapé, né? Quem diria que a gente ia ter novas eleições, né? Interessante, né? Eu acho, né, que eu não sei se no Brasil, mas eu acho que essa questão dessa eleição, Marcelo, não sei se você pode falar sobre isso, você está mais inteirado, foi só em Guapé, né? Assim, eu não. A gente tinha que ver lá no TSE, né? Pode ser que sim, talvez não, né? Porque é muito grande também, né? É muito grande, mas... Mas acho que na história de Guapé é a primeira Não, vez. a história né? de Guapé é a primeira, sem sombra de dúvida, né? Nós estamos aí mais uma vez, né? Lembrando que as eleições foram em outubro, né? Isso. Você lembra o dia, Marcelo? Ai, foi dia. Ixi, eu sou Não péssimo lembro, em né? data. Mas o importante é que, mais uma vez, nós temos a oportunidade, né, de estarmos contribuindo com a população de Guapé. Esse é um papel nosso, né? É um papel que nós queremos desenvolver até para que a população de Guapé conheça os candidatos aí à prefeitura, né, para estarem, vamos dizer assim, administrando aquilo que na verdade é nosso, né? É isso aí. Nós somos aqui de Guapé, nós fazemos parte, né, dessa sociedade, né? Então, por isso, eu acredito assim que é muito importante esse trabalho. Lembrando que nós, né, fazemos esse trabalho aqui com o maior carinho, né, Marcelo? Isso. Por que é com o maior carinho? Nós não ganhamos nada com isso aqui, né? Além do incentivo de pessoas do bem da nossa cidade que nos manda mensagem e pede, né, para que a gente venha fazer, né, contribuir com o podcast, né? E como já foi dito aqui, nas eleições passadas, né, Marcelo, nós fizemos muitos podcasts. O Marcelo não pôde fazer tanto comigo, porque ele era um candidato, né, Isso mesmo. à vereança da nossa cidade, mas hoje, graças a Deus, né, o Marcelo está aqui e nós vamos romper aqui com o nosso podcast. Nessa noite, nós convidamos, né, o candidato a prefeito Luiz Fernando, né, para estar aqui junto com a gente, né? Essa cadeira aqui é a cadeira dele, né? Nós não temos aquelas cadeiras chique, né? Aquele podcast chique, aquela coisa toda maravilhosa. Isso mesmo. Mas nós temos a credibilidade. Por quê? Porque nós não puxamos para ninguém, né, Marcelo? Isso aí, somos neutros, né? Nós somos neutros em relação à política da nossa cidade, né? Mas, todavia, entretanto, porém, nós estamos aqui para cumprir com o nosso objetivo, que é poder trazer, né, ao conhecimento da população qual o melhor candidato, né? Os candidatos não precisam ficar com medo de vir cá, nós não vamos fazer nenhuma pergunta pejorativa na área pessoal, né, de maneira nenhuma. As nossas perguntas aqui no campo da política, né, Marcelo? Isso. E é por isso que o Marcelo está aqui. Isso. Ninguém no Guapé é melhor do que o Marcelo para falar de política, né, Marcelo? E eu quero deixar esse espaço para você agora falar um pouco. Na minha opinião, pastor, e o povo aí, o povo tá vendo aí que a cadeira tá vazia, né? O candidato a prefeito não chegou ainda, né? Não sabe se ele vai vir ainda, mas já deu o horário, né? Então, a gente tem compromisso com o povo de Guapé, então é algo que a gente leva, Tá certo, né?
muito a sério, que é o compromisso com o povo. É um podcast que aqui, tudo que está aqui foi dinheiro suado nosso, né, pastor? Exatamente. Não foi ganhado Nosso bolso. nada aqui. A gente está fazendo isso aqui para Amor, poder levar algo para o povo de Guapé, porque isso nunca foi feito, né? O pessoal poder conhecer os candidatos, ver como que eles se comportam, como eles se falam, como é o conhecimento deles dentro da política. Então é um podcast que todo mundo que passa na rua mexe com a gente, fala do podcast, tá perguntando quando que ia voltar o podcast. Mas acima de tudo, pessoal, eu sinto muito, né, pastor? Porque minha vontade era que o candidato estivesse aqui. Não tem nada contra o candidato, o Luiz Fernando político. Né? Exatamente. É o que eu queria conversar com ele. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa Isso, também, a gente entendeu? não sabe, né? Não sabe, né? Mas assim, ao Luiz Fernando, pessoal dele, não tem nada contra, nada, nós não vai falar nada disso. Vida pessoal é Segue, dele, né? E pronto. Mas a gente ia falar do Luiz Fernando, vereador e candidato a prefeito, né? E também a sua vice, a Ingrid também, né? Uma pessoa muito boa excelente também. Pessoa, né? Excelente pessoa. Então a gente queria que os dois estivessem aqui, não para nós, né, pastor, mas para poder mostrar para a população quem são os candidatos. Isso é muito importante, visto, né, Marcelo, que os podcasts da eleição passada alcançavam aí na faixa de 7 mil, 8 mil visualizações. Por quê? O algoritmo do Facebook, ele nos dá, quando nós fazemos o podcast, ele nos dá exatamente a quantidade de pessoas que estão assistindo, estão interagindo. Muita gente não assiste na hora, até mesmo porque as pessoas não se dispõem a assistir na hora, mas assistem depois. E no Facebook, o algoritmo foi mais ou menos isso, 7.500 pessoas. Agora, no YouTube, Marcelo, teve podcast que alcançou 11 mil visualizações no algoritmo, né? Então, isso é importante, 11 mil pessoas assistindo, né? Então. Por quê? Porque eles veem, Marcelo, o nosso podcast, e eles sabem que nós não estamos defendendo partido e nem candidato. A questão nossa não é essa. Nós não estamos aqui para puxar sardinha para um ou para outro. Mas nós estamos aqui prestando um trabalho para a sociedade. Nós queremos que o povo de Guapé saiba em quem votar. Né? A gente é até feliz e satisfeito. Por quê? Porque nós conseguimos, né, de uma forma ou outra, trazer muitas coisas boas para Guapé através do podcast. Por exemplo, através do convite que nós fizemos a alguns vereadores que não vieram. Isso. Muitas mensagens nós recebemos, mensagens de pessoas do bem, pessoas que são inteligentes, que ligavam, mandavam mensagem dizendo: mas por que fulano não foi? Por que ciclano não foi? Alguma coisa tem, né? Isso. Mas, todavia, entretanto, porém, o que eu quero que vocês entendam é que esse trabalho é um trabalho nosso. Tudo que está aqui, nós não temos nada. Nós não temos aquelas cadeirinhas que deita para trás, chique, né, Marcelo? Isso. Nós não temos aquelas cadeirinhas. Você tem uma lá, né, Marcelo? Você podia doar para o podcast. Aí vai ficar só um não adianta nada. Se tiver 3 aí para doar, fica bom, né, Marcelo? Vai fazer uma campanha. Fazer uma campanha. Porque nós tem dinheiro, né, para comprar. A realidade é essa. Nós fazemos com aquilo que nós temos aqui, né, Marcelo? É isso aí. No campo das ideias, de forma tranquila, tomando uma aguinha, um cafezinho, numa boa, sem hipocrisia, né? Porque quando você escuta um podcast que alguém está fazendo para auto se beneficiar, é uma coisa. Agora, quando você faz um podcast neutro, aí é outra coisa, né? É claro. Quando você faz um podcast, monta uma mesa, monta um estúdio de podcast, ali você domina o assunto, aquilo ali é bom demais, aparentemente para você. Mas quando alguém vem aqui, senta aqui e fala: não, eu vou participar, aí é diferente, né? Porque aí tem as perguntas, né? Aí as pessoas vão querer perguntar pela internet, né? E a população
tem que perguntar, né, Marcelo? O podcast, a intenção dele é pôr a população de frente ao candidato. Que ela possa fazer as perguntas, né? Particularmente, se eu tivesse a oportunidade de, sei lá, de ser um candidato a qualquer área, ou a prefeito, ou a vereador de nossa cidade, eu seria uma pessoa que eu queria estar no podcast, eu queria ser entrevistado. Eu queria. Ninguém poderia me tomar esse direito. Eu queria estar lá, eu queria sentar. Eu ia falar, pessoal, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. O que eu não souber, eu vou estudar e vou trazer. Mas dentro do que eu estou projetando para a minha vida política, eu estou bem instruído e vocês podem perguntar e eu vou responder, né, Marcelo? Porque claro. Isso é uma coisa que garante a transparência do candidato. Se você quer ser candidato, o mínimo de decência é você mostrar para o povo que você tem capacidade para aquilo. Exatamente. Porque ali não é somente sentar na cadeira. Exatamente. Ali você está lidando com vidas de crianças, não, de saúde, idosos, educação. Saúde. A pauta está aqui, ó. Aqui a pauta. A pauta está aqui. Não está dando para você ver, mas é o que o Marcelo está falando, é mais pura verdade. Um prefeito, um vereador, ele está lidando com a estrutura da cidade. Isso. Você concorda comigo, Marcelo? Sim, porque as decisões tomadas, elas mudam o conviver das pessoas na cidade, entendeu? É isso mesmo. E a gente vê, pessoal, o quanto nós precisamos ter o contato direto com os nossos candidatos, né? Por exemplo, como é bom ter um candidato que pode ser perguntado e dentro da pergunta recebermos a resposta. Por quê? O que a população de Guapé quer é resposta. Né? É isso aí. É resposta, né, Marcelo? Visto tudo que já aconteceu e tem acontecido, a população de Guapé quer resposta. Inclusive, não só a população. Eu quero resposta. Né? Claro. Eu quero resposta. Por que eu quero resposta? Porque nós temos um trabalho, Marcelo, da nossa igreja, lá em Aparecido do Sul. Que estrada ruim. Eu fico com dó, Marcelo. Sinceramente, da população. Eu fico com dó de quem mora no Santo Antônio. Gente, uma pessoa compra um carro novo. Uma pessoa comprar um automóvel, lutar para comprar um automóvel. Pôr um automóvel numa estrada ruim dessa aí, isso é um absurdo. Isso aí é a mesma coisa de pintar a cara da população de palhaço, porque não existe um negócio desse. Sim. A gente tá indo lá, é lamentável. Você já foi lá uma vez, né, Marcelo? O que você me fala? Poderia estar melhor mesmo, realmente. Poderia estar melhor. Tem a questão do asfalto também, né, que eu até confesso que não tô sabendo a situação que tá, né, aquela obra do asfalto, que só teve início no período eleitoral lá, para ser, não no período eleitoral, mas serviu de campanha política, né? Que fizeram ali alguns metros de asfalto e pararam. E isso não progrediu mais, né? Então eu não sei se vão devolver, se vão quebrar esse contrato, encerrar ele. Assim, confesso que eu não sei. Se alguém souber, que possa falar aí nos comentários também, que a gente fala aqui tranquilamente, né, pastor? Será que tem alguém que está nos assistindo por dentro dessa questão do asfalto aí? Então, e assim, aqui a gente também não tem medo, hora nenhuma, da gente, às vezes a gente fala algo aqui e realmente está acontecendo diferente, tenho medo hora nenhuma de me corrigir, de me retratar. Pedir perdão. Pedir perdão, que o ideal do ser humano é esse, é reconhecer que está errado, né? E a gente vai além agora, né, pessoal? Estamos próximos, mas muito próximos, dia 6 de julho, eleições. Em quem você vai depositar a sua confiança, né? Como eu já disse aqui, nós não estamos aqui para defender nem A, nem B, nem C. Nós estamos aqui como parte da população de Guapé, tentando, irmão, porque isso aqui nós estamos tentando aqui, né, a trazer para a população
as melhores opções. E não da nossa parte, Marcelo, mas que os próprios candidatos tenham o privilégio, tenham a oportunidade de falar, né, dentro do campo das ideias, qual vai ser o seu plano de governo, seu plano de governo para a nossa cidade, né, Marcelo? Algo positivo que hoje aconteceu, pastor, é a questão de não ter vindo, né, o nosso convidado, que ele faltou até com compromisso, né, de não vir. Imagina isso, podcast, quando é candidato. E, infelizmente, imagina se for eleito também. Será que ele vai dar atenção à população? Porque hoje já não está dando. Será que no futuro também vai? Entendeu? É complicado É isso muito aí. complicado. Eu acho que você quer ser candidato, né? Não pode ter medo de pergunta, não pode ter medo do povo. Tem que vir de cara limpa, Lamentável. né? E mostrar que Às realmente quer vezes a servir a gente não população. sabe, né? Às vezes deve ter acontecido alguma coisa, ou a fatalidade, alguma coisa pode ter acontecido, a gente não sabe o que pode ter acontecido, né? Aviso não teve, teve. Não teve aviso. Até vou dar uma olhada aqui, porque estava tudo certo. O candidato viria, assim, né? Queria expor os planos de governo, tudo, né? Mas às vezes aconteceu alguma coisa, a gente não sabe, né? E aí, como a gente não sabe, a gente às vezes não tem que falar, a gente só tem que falar aquilo que a gente tem certeza, né? Até mesmo para não criar um dissabor, né? Mas até agora eu estou vendo aqui, não teve nenhuma uma retratação, não teve nada. Eu quero acreditar, quero acreditar que aconteceu alguma coisa e ele não pôde vir, né? A pauta, Marcelo, que nós nos estabelecer aqui, nós iríamos nos alicerçar é saúde, educação, turismo, estrada, que na verdade não é estrada, é um trilho, né? Então o negócio tá feio, muito buraco, muita costela, né? Então. E lamentável, lamentável. Falar a verdade, eu tenho dó da população de Santo Antônio das Poces, tenho dó da população lá de Penas, de Pontal, aquele povo ali, todo o povo ali, né? A gente fica com dó aqui do pessoal aqui de São Judas, da Volta Grande, Capoeirinha, para lá eu não sei, né? Mas eu tive ontem também na Vargem, a estrada não está muito boa também, né? Então eu tenho dó desse povo, que é um povo sofrido, né? É um povo que não é como quase que todos os dias eles têm que vir para a cidade. E a gente não pode pensar só em esse povo vir para a cidade. E se ficar alguém doente lá, que não pode tomar pancada, que não pode tomar baque, como é que esse povo vem para Guapé com as estradas ruins desse jeito, só buraco, né? Um poeirão danado, né? Então é lamentável. Quando eu vejo essa questão, eu consigo entender um descaso, né? Por quê, Marcelo? É aquilo que você disse, Marcelo. Você acabou de dizer aí que se alguém souber do que aconteceu, o que aconteceu com o asfalto, poderia entrar em contato com a gente. Se possível for, a gente põe a pessoa até no ar aqui para falar. Porque o asfalto ficou só na vontade. Só na vontade, né? Só na vontade. E isso, infelizmente, isso aí acaba trazendo uma tristeza muito grande para a população de Guapé, e não só para a população, mas principalmente para quem mora na zona rural, tem que ir para a zona rural. Nós iríamos tratar da questão da balsa, os valores cobrados na balsa, que é um absurdo. É uma coisa lamentável, né, Marcelo? A gente ia falar do plano de governo do próprio Luiz Fernando, né, que era o convidado, né, nosso, entendeu? E, assim, espero que os próximos podcasts, os convidados venham, né, pastor? E mostrem suas ideias, né? Tenho certeza que vai vir. Porque o candidato... Como que uma pessoa vai perder uma seu oportunidade dessa, né? Então, e assim, o que me chama a atenção, pastor, que eu posso falar, porque eu até estudei o plano de governo, é o do próprio Luiz Fernando mesmo. Igual você acabou de falar da questão da balsa, tem a questão da água, do preço da água, como está essa taxa. Assim, eu não vi nada disso no plano de governo.
Entendeu? Não vi nada disso no plano de governo do candidato Fernando. Era a oportunidade dele estar falando aqui. Entendeu? Assim, eu no meu ponto de vista, assim, sinceramente, eu achei um plano de governo muito vago, né? Tem muita coisa, pontos críticos em Guapé que tem que ser apontados, que não foram apontados. Ideal, igual essa questão das diárias também. Até hoje, pastor, hoje é que dia? Hoje é... Hoje é dia 10. Dia 10, até dia 10 de julho, se você olhar lá no portal da transparência, a Câmara já gastou cerca de quase 120 mil reais em diárias. Eu não entendo esse problema, até a população. Eu até queria pedir, por gentileza, a população aqui de Guapé, quem está nos assistindo, para compartilhe esse podcast hoje. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou dizer que esse podcast vai chegar em pessoas e essas pessoas vão poder decidir de uma forma grandiosa e cobrar até mesmo aos vereadores que votaram, né, Marcelo? Sim. Por quê? Os vereadores que foram eleitos, né, eles estão trabalhando na Câmara, mas até agora eu não vi quase que nada em favor da população. Por exemplo, né, a questão dessa água aí. Uai, se eu entendo um pouquinho, né, eu acho que esses vereadores, se eles juntarem ali e criarem, eu não sei, eu posso estar errado, Marcelo, você até me corrige, mas criarem uma lei ali para rever isso aí. Tem que fazer um estudo básico aí sobre isso aí. Porque ninguém traz a solução até hoje. Na campanha era propaganda. Se eu entrar, eu vou fazer. Né? Um exemplo claro, muito fácil de resolver é a questão das diárias, porque eles falam, como eles são vereadores, eles podem criar leis, claro, mas não pode criar despesa para o município. Mas a diária, pastor, quando você cria um projeto de lei, para baixar os valores, você não está criando despesa a hora nenhuma, você está economizando, entendeu? Então é algo que muito fácil dos 9 vereadores lá dentro, se quiserem, resolve. Por isso, olha aqui, durante a política em Guapé, né, passada, a gente fez, todo mundo sabe que o meu voto era seu, né, como vereador, né? Na verdade, quem te colocou lá para assim, te deu uma opinião, falou, foi eu, né? E é por isso que eu voto, porque quando eu converso com você, eu consigo ver em você que você tem um conhecimento. Não um conhecimento de fora, mas um conhecimento de quem já viveu lá dentro. Né? Sabe muito bem o que é, o que deve ser feito, né? Isso mesmo. E eu acredito que Guapé perdeu um vereador. Se você tivesse lá, eu acredito que seria diferente. Mas bola que segue, bola para frente. E vamos ajudar a população. Vamos ajudar do jeito que a gente pode. E assim, a gente pede, né, todo dia, né, para Deus. Eu principalmente eu oro, posso falar por mim. Eu oro todo dia pelos vereadores, pelos prefeitos. A vida deles. Porque eu quero que eles sejam os melhores da história. Porque vai ser bom para mim, para o senhor, para o meu filho, que eu tenho um filho que é autista, que na cidade de Guapé hoje, pastor, é muito difícil ter um filho especial em Guapé. É muito difícil. A gente falta muito ainda, é muito carente de atenção nesse ponto, entendeu? A gente é muito carente em ajuda, até pelo poder público mesmo, é muito difícil. Aqui, tem até umas pessoas que já estão escrevendo aí, ó. José Carlos. O José Carlos não está dando para ver a fotinha do rostinho dele aqui. Eu não sei se o Marcelo conhece, né? Aí o José Carlos escreveu assim, ó. É importante os candidatos irem no podcast mesmo. Aí ele já decidiu aí quem vai votar. Não vou nem falar aqui porque o objetivo não é esse. Mas ele disse aí, é importante. E é importante, viu José Carlos? O José Carlos lá, o parceiro nosso lá, vizinho nosso lá da nossa, Aí, José Carlos, isso aí é muito importante. O que nós queremos, principalmente eu que estou aqui, e o Marcelo, que está aqui também, para nos ajudar a escolher um candidato e quem vai assumir, quem vai ajudar e quem vai para frente e desenvolver nossa cidade, o que nós queremos é a opinião do povo.
Isso aí. né? É a opinião de vocês. Vocês é que tem que dar opinião. É por isso que eu pedi vocês aqui para, se vocês puderem, por gentileza, compartilhe essa live. Compartilha, manda para os seus amigos, manda no Facebook, compartilha. Por quê? Porque mais e mais e mais pessoas têm que assistir. Isso. Porque na hora de votar, escuta o que eu vou dizer, nós estamos decidindo alguém que não vai ficar lá mais 4 anos, mas vai ser 3 anos e meio, né, Marcelo? 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, eles vão. Eu vou além, né? Eu vou além. Esses 3 anos e meio vai ser 3 anos e meio de muita labuta naquela prefeitura. E eu vou além, pastor. Vai ser de muito trabalho. E o começo vai ser muito difícil. Eu até a população não esperar demais no começo, porque o prefeito já vai pegar o trem andando. E já Vamos tá se tudo- dizer assim, os orçamentos, as leis já foram aprovadas, então o prefeito tem que seguir. Ele tem que trabalhar dentro daquele cronograma. Isso, ele tem que seguir aquela que tem uma lei anual que ela é votada, estabelece, tem as diretrizes, Os valores, né, que valores. podem serem gastos. Então ele vai ter que seguir aquilo ali ainda. E com certeza o prefeito vai querer fazer um organograma novo, onde vai nomear secretários, os cargos de confiança. Então vai ter muita modificação. Até a prefeitura começar a andar de novo, vai ser difícil, mas vai andar. Vai andar. Vai andar, mas é assim, o pessoal tem que entender que não vai ser uma tarefa fácil, mas é primordial o prefeito escolher bem o seu pessoal para trabalhar. Isso é verdade. Tem que ser gente que sabe, pessoa que entende, pessoas que querem trabalhar. Porque essa história de cabide de emprego, de cargo, isso tem que acabar. A Guapé não aguenta isso mais. Não aguenta. Na verdade, é muita gente sugando, né? Pessoal, podcast Guapé. Nós iniciamos hoje, né? Nosso candidato que foi sorteado, né? A gente fez um sorteio para ficar bem democrático. Isso. E o nosso primeiro candidato seria o Luiz Fernando. Mas por motivos que nós não sabemos, ele não veio, né? Próximo podcast, na próxima terça-feira, a pessoa que nós sorteamos em segundo lugar é a senhorita Raíza Câmara, né? Na próxima terça-feira. E na outra terça-feira, né? Isso aí. O Pedro Luiz, né? Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho para a cidade de Guapé. Nós temos também um patrocínio aqui. Esse patrocinador é neutro, é um patrocinador deste podcast. Nós temos só um. Na bem da verdade, nós nem queremos mais, né? Nós nem vamos atrás de mais ninguém. Mas esse é porque está conosco desde o começo. E é o Amadeuzinho das placas solar, né? Esse, Amadeuzinho, é gente boa, viu, pastor? Gente fina, Cara parceiro, né? Honestidade é com ele. Costa Engenharia e Energia Solar. Você que ainda não colocou aí na sua casa, meu Deus, você que não colocou energia solar, ligue pro Amadeuzinho. Olha aqui, eu tenho certeza do que eu vou falar para você. O Amadeuzinho, ele vai fazer um excelente preço. O Amadeuzinho vai suprir as necessidades aí da sua casa, do seu lar, através das placas solar. E isso é muito bom, né, Marcelo? Você colocou lá na roça, você sabe, né, Marcelo? Nossa, faz uma diferença enorme. E às vezes o pessoal, pastor, é até bom informar, às vezes eles ficam acanhados, acham que é caro, mas o Amadeu faz os orçamentos sem compromisso, você só manda a conta de luz, né, pastor? Isso mesmo. E ele vai te mandar orçamento, é sem compromisso. Só que vale a pena, viu, pessoal? Não é gasto, é investimento. É investimento e outra coisa, né? É um investimento que você vai desfrutar dele, né, Marcelo? Porque Claro. é um investimento que você vai ter ele ali para a vida toda, né? E eu até comentei com um irmão lá, falei, irmão, o melhor é até você já colocar mais rápido possível esse investimento aí, porque as leis mudam, né? Já mudou bastante, né, Marcelo? Já mudou. E aí acaba que talvez você
pode ser prejudicado quando você for colocar. Então coloque rápido, ligue para o Amadeuzinho, 35 999 53 60 20, 35 999 53 60 20. Fale com Amadeuzinho. Lembrando que o Amadeuzinho, ele patrocina o nosso programa e é uma pessoa também que está neutra em relação à política, né? Ele é uma pessoa que está também avaliando aí os candidatos, né? E nós votamos aí em proposta, projeto. Nós queremos ver os projetos, né, Marcelo, acontecerem, né? Os projetos, né? O negócio nosso é projeto. Eu quero pastor, seriedade, porque no papel tudo é bem feito, tudo é maravilhoso. A gente tem que ter o pé no chão realmente e saber o que realmente pode ser feito e o que não pode. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então é isso aí. Pessoal, as perguntas aqui seriam perguntas básicas, né? Assim como nós vamos fazer para todos os candidatos. E nós também vamos dar aos candidatos a oportunidade de expor o plano de governo, né? Claro. Porque cada candidato tem um plano de governo, né? Tem o seu plano, suas propostas em favor da nossa cidade, né? Em favor da população. Então, as perguntas que nós iríamos fazer aqui são perguntas para melhoria da nossa população. Lembrando que o nosso compromisso é com o povo guapeense, né, Marcelo? Claro. O nosso compromisso é com o povo guapeense. Nosso compromisso não é com o candidato, não. Isso aí pode os candidatos podem saber que nós não tem compromisso. A gente tem compromisso com a população. O compromisso nosso é com a população. Candidato, a gente já sabe como é que é, né? Eles prometem tudo, né, Marcelo? Mas o nosso compromisso é com o Guapé. Nós queremos uma cidade melhor. Nós moramos aqui, nós habitamos aqui. Então nós queremos uma cidade melhor. Então, visto por esse ângulo, eu gostaria de fazer menção aqui que o nosso propósito aqui é que você vote certo, né? Porque a gente, né, Marcelo, a gente já tem experiência do que é o voto, né? A gente já tem experiência do que é você votar e às vezes o voto que você depositar a alguém não trazer realmente o benefício que você queria para a população, né? Então, o podcast ele é interessante por isso, né? E aqui não tem, se você analisar aí, aqui não tem corte, né? Aqui é tudo claro, aqui é tudo normal, né? É natural, né, Marcelo? É um bate-papo, né? Não deixa de ser um bate-papo, mas porém nós não vamos deixar de perguntar aos candidatos, nós não vamos deixar de perguntar aos candidatos sobre o seu plano de governo, o que eles vão fazer para a nossa cidade, qual é a promessa deles para a nossa cidade. Nós não vamos deixar de perguntar, né? A gente vai perguntar e a gente vai querer uma resposta, né, Marcelo? Que venha de encontro com... É isso aí. E outra coisa, os candidatos prefeito pode vir também com o seu vice. Não precisa vir sozinho. Eu deixei bem claro aqui, por exemplo, o próximo podcast é com a senhorita Raíza, né? Ela pode trazer o seu vice-prefeito, não tem problema. Como eu disse aqui, pessoal, é um bate-papo. Nós queremos ver as propostas da população. Nós queremos ver, né, Marcelo, em quem nós vamos votar, quais os projetos. Isso mesmo. Não é isso, Marcelo? Claro, e o compromisso com a população, né? Compromisso. Tem que ter compromisso, porque não é brincadeira. O momento que a gente vem enfrentando, que Guapé vem passando, é uma situação que, sinceramente, se for para pensar, não dá nem para acreditar até hoje, né? Guapé até hoje, na hora que a gente pensa que ele vai começar a andar nos trilhos, você vê que não é bem assim, a história não acabou, não chegou no fim. É verdade. É complicado. Mas aí, pessoal, próximo podcast vai ser terça-feira. Senhorita Raiz da Câmara, o Celcinho, se quiser vir também, está convidado.
é um bate-papo. A gente sabe que hoje não se tem mais comício. Comício, o povo não quer saber de comício. O negócio é rede social, o negócio é internet, pessoal. O negócio é isso aqui, ó. Cara a cara com o povo. Você ir no conforto da sua casa, tomando seu cafezinho quentinho, ou com um pratinho de comida na mão aí, ó. E o candidato aqui explicando o plano de governo, o que ele vai fazer na área da saúde. Olha aí, uma das áreas mais importantes da nossa cidade, né, Marcelo? Sim. A área da saúde, né? Aonde nós podemos, né, melhorar a saúde. A área da educação, né? A educação nossa aqui, a educação da nossa cidade. Como investir mais na educação, né, Marcelo? Claro. A área do turismo. Meus queridos, Guapé é lindo, uma cidade maravilhosa. Isso aqui é uma riqueza sem igual, mas está parada. Guapé está parado, né, Marcelo? Nossa, Guapé é paradíssimo. Até o próprio carnaval, né, pastor? Não teve, assim, eu particularmente eu não participo de carnaval, sou cristão. Tudo. Eu também não participo de carnaval, mas era para arrumar estrada, aí nem estrada nem carnaval, não tem nada. Mas pelo ponto técnico do carnaval, pastor, quando o prefeito decide não fazer, ele tá matando a economia do município, porque, vamos supor, a conta é fácil de fazer se você investe 100 mil reais em carnaval. A quantidade de turistas que você traz para a cidade, os comerciantes, todos. Gera dinheiro. Traz um retorno financeiro dentro da cidade enorme. Gera emprego, gera todas, até as manicure, salão, mercado, tudo. A cidade inteira gera. Na verdade, não é porque nós não participamos disso. Que nós vamos falar totalmente contra, né? Na verdade, nós entendemos que a economia da cidade depende dessas coisas também, né? E isso aí você pode perguntar a qualquer comerciante em Guapé se realmente ficou satisfeito com essa decisão. Porque tem pousadas que é o carnaval que mantém ela o ano inteiro, é comerciante, entendeu? É muito assim, infelizmente, eu não participo. Mas num ponto técnico, assim, uma visão, quando não tem carnaval, realmente está matando a economia mesmo. E olhando para o outro lado agora, turismo, né? A nossa cidade é uma cidade linda, né? Banhada pelo Lago de Furnas, passeio de barco, paraglider, passeio de jet ski, as cachoeiras, né? Que são lindas demais aí na nossa cidade, as pousadas, né? São maravilhosas as pousadas, né? Que coisa linda que são as pousadas da nossa cidade. E não só isso, né? A nossa cidade, o quanto que a nossa cidade é bonita, né? É bonito. É uma cidade privilegiada, né? Abençoada por Deus, né? E olhando para a questão turismo, nós devemos entender também que o turismo, junto com as estradas, anda junto, né? Anda junto. O turismo, ele é uma das economias do município, é o Exatamente. Turismo, né? Igual que investimento. O município, o principal dele, renda, vamos dizer assim, é o café. Produz muito café em Guapé. E uma das alternativas também que a gente tem é o próprio turismo, né? É isso mesmo. E a gente fica pensando, né, Marcelo? Se entrasse alguém, né, para administrar essa área turística da nossa cidade, alguém tivesse uma visão ampla, o quanto de coisas boas, benefícios, né, viria para a nossa cidade, né? Você pode ver, igual o Capitólio, né, uma cidade turística. Eu ia falar agora, né? Capitólio e diversas cidades, né? Turismo é algo realmente, Guapé ele tem que priorizar muito o turismo, porque quando o turismo de Guapé realmente tiver, vamos dizer assim, uma das principais rendas, principais formas de emprego, né? Vai gerar emprego, a renda aumenta. A cidade, ela cresce, né, com o turismo, né? Ela cresce. É isso aí. Tem algumas pessoas comentando aqui, né? Muito importante o comentário de todos vocês aí, viu? Comentem mesmo aí,
deixa aí a sua opinião. Isso é muito importante, né? Isso. Não é porque o candidato não veio que nós não vamos fazer o nosso trabalho, né? O nosso trabalho vai ser feito, né? Isso, igual o próprio plano de governo do Luiz Fernando tem algo falando de turismo também, entendeu? Muito importante. Algo também assim, que ele pode também pôr, eu não vi, é a questão do esporte também, que é algo prescindível, é impossível não ter o esporte, em Guapé tem que ter, entendeu? Um esporte de qualidade, né? Qualidade. É isso mesmo. E o interessante é que o turismo, se nós não tivermos uma estrada boa, né, uma forma tranquila de chegarmos aos pontos turismo, né, turísticos, né, fica difícil do turista vir e aproveitar também, né? E é por isso que a gente fala tanto dessas estradas. Pessoal, as estradas, por exemplo, né, as estradas nossas de Guapé, se vocês que não tiveram a oportunidade de sair daqui com o seu carro novinho e ir até Aparecido do Sul ou ir até Santo Antônio com o seu carro, você não vai entender o que eu estou dizendo. Mas se você pegar o seu carro e colocar nessas estradas, você vai daqui lá, clamando, pedindo misericórdia. E eu vou além, viu? Você vai daqui lá talvez até preocupado com o prefeito. Né? É difícil, né, Vasco? Porque não tem condição uma estrada ruim desse tanto. Difícil, porque você pega estrada igual a estrada. Eu pego muito a estrada ali que a gente vai para Santa Bárbara, a gente tem uns cafés ali. E eu digo assim, pessoal, Guapé hoje, ele não está preparado também, pastor. Ele não está preparado. Para o turismo, né? Para o turismo, até para crescer mesmo, para expandir. Por quê? Cadê? E o abastecimento de água nosso? Será que o Guapé suporta um evento grande? Porque com a população de Guapé falta água, imagina, os turistas virem tudo para cá. Entendeu? Você já vê que é algo que é uma bomba relógio, né? Vamos dizer assim, entendeu? Estrada. Você vai ali na balsa. É uma coisa puxando a outra, né? A balsa, o preço que tá. Cadê? E o preço que tá as balsas, entendeu? Aí, ó, a Gilda Lemos, ela escreveu assim: onde não há estrada, não há turismo. Eu concordo plenamente com você. Então. Se não tiver estrada, é o que você estava falando, continua falando. Entendeu? Aí você pega aí, balsas, preço. Olha o preço que tá a balsa, né? Quase R$70 parece ir de volta, né? Ou mais um pouco. Então, imagina isso. É um absurdo. Entendeu? É um absurdo. Assim, eu penso comigo. Se a empresa tivesse vindo já melhorado o serviço, a balsa já estava funcionando, não, mas primeiro já começaram já, vamos dizer, primeiro estão ganhando dinheiro, entendeu? Para depois melhorar, né? Vamos supor, a balsa, né? Que eles estão ali. Já tem uma balsa praticamente pronta, né? Ali, entendeu? Mas assim, já faz quanto tempo que o povo tá sofrendo com esses valores? E você não vê solução das pessoas, dos nossos representantes, que tinham que vir trazer uma solução para o povo de Guapé, e eles. Quem vai resolver isso? Se não for eles, então quem vai fazer isso? É por isso a necessidade de votar certo. Porque tem uma coisa interessante também, né, Marcelo? A balsa é um problemão. É um problema. E sabe o que é o pior problema, Marcelo? Que tudo isso, na campanha, todo mundo falou. Promete e fala que vai Passou fazer. A campanha e todo mundo calou. Esse é o maior problema. E os projetos? É estranho, né? Não, nós vamos trabalhar, o plano de governo, tanto para vereador como para prefeito, estava lá, vamos empenharmos no avançar e ver essa questão da taxa da água, questão da balsa, aí entra lá, fica quietinho. Aí acabou, não fala mais nada, né? Acabou. Às vezes até tenta no começo, mas depois já para. Não... Eu acredito que o trabalho nunca para. Tá ali, o povo tá sofrendo. Pessoal, é o povo de Guapé, põe isso na cabeça. É o povo que tem razão. Se o povo tá falando, eles têm razão. O poder emana do povo, né? É o povo que é a autoridade. Não é vereador, não é prefeito, não é vice. É o povo que são as autoridades. Às vezes eu fico pensando, né, o quanto é complicada essa questão. Por quê? Porque não tem como, Marcelo, a gente falar que a gente não conhece os políticos. A gente conhece eles aí. A cidade a gente sabe
de cada um dos políticos. A gente sabe exatamente quem é os políticos que estão ocupando hoje os seus cargos. Então, A gente sabe disso, Marcelo. sim, claro. Isso aí não é porque alguém tem que me falar. Não, eu sei, eu estou observando pelas redes sociais as postaginhas de um, a postaginha do outro. Mas o que interessa, foi o que você acabou de dizer aí, o que vai fazer com que haja uma diferença naquilo que eu sou responsável por fazer, que é às vezes trabalhar em favor da estrada de Guapé, por exemplo, fazer um projeto de lei, ir atrás dos vereadores, falar, vamos votar isso aqui, vamos empenhar esse trabalho aqui, vamos alavancar isso aqui. A estrada está aí ruim do mesmo jeito. A conta de água está um absurdo do mesmo jeito. A balsa está um absurdo do mesmo jeito. O hospital precisa de ajuda do mesmo jeito. Era 400 mil reais para arrumar o telhado do hospital. O telhado está lá do mesmo jeito. Mas e aí? O que está acontecendo? Eu não entendo isso. Eu também não entendo já, porque Eu entendo. essa história de não ter dinheiro, isso aí não existe. Tem dinheiro sim, tem dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Você pode ver aí que dinheiro para as viagens tem, o salário está em dia, isso aí Não, ótimo, o né? dinheiro tem tanto dinheiro você tem dinheiro. Que essas viagens aí que você acabou de falar, essas diárias aí, são um absurdo e não acaba de ter. E tem direto essas viagens, né, Marcelo? E não vai acabar não, né, pastor? Assim, eu penso que eu acho que pode ser vereador mesmo, o próprio prefeito aí tinha que ter peito e pôr um projeto lá, baixar esse preço das diárias. Por isso é que eu particularmente, eu não tenho condição. Por isso que eu não entro num negócio desse, porque não tem condição. Como é que fica eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas como é que fica a moral de um candidato eleito num momento como esse? E sabe o que Tem chama a condição. atenção, André? Há quanto tempo nós estamos aqui fazendo podcast? E parece que nós estamos repetindo de novo, nós estamos falando a mesma coisa. É questão das diárias, que tá a mesma coisa, estradas, de novo a gente apontando isso, de novo. É os mesmos problemas. Balsa, de novo nós estamos falando disso. É os mesmos Água, problemas. de novo. É os mesmos Até problemas. quando a gente fica falando disso? É os mesmos problemas. É os mesmos problemas. E outra, não tem resolução, não tem quem trabalhe de uma forma clara em favor de Guapé para resolver o problema de quem mora no Santo Antônio, quem mora na Jacutinga, quem mora no Pontal, quem mora nos Pena. Não tem, não existe, Marcelo, não existe. Sim. Essa questão desse asfalto que ia sair daqui para Aparecida do Sul, gente, esse asfalto, me parece, eu até estive conversando com uma pessoa aqui no salão, me parece que esse asfalto já era para ter, tipo assim, o dinheiro desse asfalto já estava em conta, não da prefeitura, mas na conta do banco, e o que precisava, Marcelo, era só desempenhar o papel e fazer esse asfalto, tipo, chamar o segundo colocado na licitação e concluir o asfalto. Então, eu sinceramente, né, igual você falou, eu não estou entendendo, né? Pode ser que realmente... Porque o mais difícil não é o dinheiro, Marcelo. Até na época eu trabalhei nesse projeto, antes de ser mandado embora, né? Já faz mais de um ano que eu estou fora da prefeitura. Aí a gente deu certo o financiamento, tudo, assinamos o contrato. Aí quando assinou eles me tiraram, né? Aí eles passaram lá pro setor de obras e eu não fiquei sabendo de mais nada. Mas assim, pelo que eu fiquei sabendo, ia ser feito, ou tá tendo uma CPI, né, para saber, apurar o que é. E eu acredito que, eu não sei, mas tem que ser rápido isso. O povo quer saber o que aconteceu, porque é difícil, é muito difícil conseguir um contrato desse. Eu acredito que quando você quebra ele, eu acredito que alguém tem que arcar com o prejuízo. Então, a Caixa, ela seguiu todos os parâmetros legais. Então, se for pôr na caneta, às vezes quem errou foi o próprio município ou quem fez o projeto. É saber quem é o culpado, porque na época todo mundo queria ser o pai da criança. Mas vamos dizer assim,
Agora a criança é feia, nem tá todo mundo correndo dela, entendeu? Já ficou complicado. Outra coisa, né, Marcelo? Agora falar um pouquinho de você. Você foi muito prejudicado, né? Nossa, demais. Por quê? Por falar a verdade, né? Fui ameaçado muitas vezes, E né? interessante é que a gente olha, né, para essa questão, a gente vê, né, o quanto que você foi prejudicado às vezes por contribuir, né, Sim. de uma forma que eu tenho certeza que o papel seu não é prejudicar a vida de ninguém, mas Não, falar a claro. verdade, né? Claro. E como você foi prejudicado por isso, né? Isso é até assim, claro, eu fui, na época, todo mundo sabe aí que eu participei, ajudei muito o GAECO, né? Não foi à toa que todos os processos, meu nome tá lá, consta Por lá. exemplo, eu vejo isso que todo final de processo, Todo né? final, Tá lá, começo, tá. segundo relato do, né? Isso. Só que assim, eu não ataquei as famílias hora nenhuma, até respeito a elas e que Deus abençoe cada uma das famílias, porque, certo, erraram, então foram presos, mas a gente tem que entender que E todos uma têm hora ou outra famílias, essa né? bomba ia estourar, né, Marcelo? E Uma assim, hora eu ou fui outra. muito ameaçado, tive que procurar ajuda na justiça, de questão de segurança, Eu lembro. né? E assim, eu não falei nada, até porque minha intenção não é. Pra quê? Se justificar, Eu não né? eu fiz o que tinha que ser feito e pronto. Eu não tenho que ficar aqui gritando, assim, vamos dizer assim, falando que eu ajudei, que eu fiz. Não. Eu fiz o que tinha que ser feito. O certo é esse. Porque tá tão difícil as coisas, pastor, porque quando uma pessoa faz algo certo, a pessoa Ela acha que é, tem que ser ovacionado, vamos dizer assim, tem que ser idolatrado. Mas não, pessoal. O certo é a gente fazer o certo. certo, nunca vai deixar Entendeu? de ser Isso, certo, né? então E o assim. errado nunca vai deixar de ser errado. E assim, eu nunca quis status, nada não. É igual eu sempre falo, a gente fez o que tinha que ser feito. Tá lá, né? E pronto. E por outro lado, a gente vê que você foi muito prejudicado, Demais. a gente sabe também dos projetos, né? Basta olhar, até esse dia eu olhei no Google lá, eu coloquei lá Marcelo Teixeira lá, basta olhar o tanto de projeto que você conseguiu para a cidade, o tanto de emenda, né? Na verdade, o tanto de dinheiro, né, Marcelo, que você Foi conseguiu, né? bastante. Área da saúde, Educação. Nos últimos educação. aí que a gente deixou de herança aí, foi quase 1 milhão aí. Eu já nem estava mais na prefeitura. Eu tive a notícia que foi pago, né? Que foi para comprar mais ônibus escolares, né? Então, assim, eu tenho minha cabeça, graças a Deus, minha consciência é limpa. Quando eu fui no GAEC, eu era secretário, tá? Eu não tinha saído da prefeitura. Tava Às lá, vezes né? alguns falam que eu já não fazia parte mais, tal, mas não é. Eu era funcionário, eu era secretário. Não foi à toa que eu fui mandado embora, minha esposa também. Aí a pessoa pensa, não, mas você é louco. Você devia ter ficado caladinho que você estava ali, mas não, consciência pesou mesmo, né? Mas é algo assim que eu não quero falar demais também, porque a Não gente tem que adianta, focar né? nas Não eleições adianta. suplementares, nas três chapas que tem de candidatos. É o que a gente tem que focar agora, pessoal. O povo tem que saber em quem votar. É verdade, é verdade. É isso aí, pessoal, é isso aí, né? Eu acho, né, que o candidato a prefeito de Guapé não vai vir mesmo, né, Marcelo? E não deu Ele não deu, ele um não parecer, falou né? nada. Eu até vou dar uma olhada no WhatsApp aqui para ver se tem alguma mensagem aqui Depois o de alguma senhor coisa fala que as pode perguntas que você ter. ia fazer, né? É, E a gente. aqui, infelizmente eu não recebi nenhuma mensagem falando do porquê, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo, então a gente prefere ficar quietos, né? As perguntas que nós iríamos fazer aqui exatamente essas perguntas: saúde, educação, turismo, estrada, que está uma vergonha, questão da balsa, valores, né? Questão da taxa da água, né? Essas eram as perguntas que nós iríamos fazer e também ouvir o plano de governo dele, né, Marcelo?
É isso que era o mesmo. mais importante, né? Fazer Ouvir o plano de governo. elas são perguntas tranquilas, né? E também Básicas, né? o povo também, né, pastor? Dar voz ao povo, E né? nós íamos dar voz ao povo, isso aí é a mais pura verdade. Nós iríamos abrir aqui para o povo perguntar, né? Até também, até ele ia poder falar, né? Ter a oportunidade de falar, porque o povo tá falando muito daquela pedido de impugnação, né? Da candidata do Dr. Pedro. Ele ia poder dar a versão dele, É, porque o povo tem falado, mas a gente não ouviu ainda a versão era dele, uma né? oportunidade que ele tinha para falar, né, É Marcelo? claro, entendeu? É verdade. Agora, eu tenho certeza que o Dr. Pedro vai querer falar sobre isso, Claro, né? acredito, sim. E os outros candidatos também. Mas tudo bem. Queridos, vou voltar a falar aqui da Costa Engenharia e Energia Solar, do nosso amigo Madeuzinho, né? Pensa no menino bom, trabalhador. O trabalho que ele faz é excelente, com qualidade. Contrate ao Madeuzinho. Você vai ter aí um benefício aí na sua casa, né? Vai poder ter um fogão elétrico, panela de pressão elétrica, panela de arroz elétrica, né? Vai ser uma maravilha. E para você que quer pôr energia solar, 35 vou repetir, 35 99953 6020. Fale com o Amadeuzinho, viu? E ele vai ajeitar para você aí uma energia com o melhor preço. Já vai fazer lá, né, a engenharia para a sua energia solar e você vai poder desfrutar de um banho aí de meia hora. Não pode brincar muito com a água, né, Marcelo? Não tem água, né? A água cara demais, aí E também a energia cai muito, acaba muito aqui em Guapé também. energia acaba e a água cara demais, não pode tomar banho demorado também não, né? Ixi, Senão você paga um mundaréu de água tá tendo água para beber direito também. e aí vai ficando cada vez mais complicado, né? Mas aí vai dar Tudo certo. caro, tá tudo caro. E nós precisávamos de uma pessoa que sentasse naquela cadeira lá e olhasse pro povo. Não é olhar para os de renda média, né? É olhar para os mais baixa renda, né, Marcelo? Aqueles que talvez passam uma luta para pagar uma conta de água, de luz, né? E é olhar para essas pessoas e ajudar, estender as mãos, falar, não, nós estamos juntos, vamos fazer diferença, nós estamos aqui para ajudar o mais pobre e nós vamos fazer o que puder ser feito, né? Às vezes eu não sei, tirar até essa taxa do talão dos mais necessitados, não sei. Eu acredito. Eu não entendo isso, né? O Guapé vai melhorar no dia que um prefeito sentar na cadeira, E olhar que para a ele classe tem pobre, plena para consciência classe mais pobre. que ele tá ali para servir, não para ser servido. É. Aí você vai ver que o Guapé vai para frente. É verdade. Concordo com você. É olhar para os mais pobrezinhos, para nós estar aqui embaixo e falar, não, vamos ajudar, né? Vamos trabalhar em favor da população, né? E principalmente a população de baixa renda, né? Claro, claro. É dar casinha popular pro povo. Quem não tem casa, dá casa pro popular, povo. você falou a verdade. Projetos sociais, Projetos que eu sociais, acredito. né? Quantos projetos sociais você fez, Marcelo? Ai. Foram bastantes. Nossa, foi muitos. Tinha um projeto aí para ganhar para tantas casinhas, né? Mas não saiu. Né? Na época a gente tinha um projeto lá, já tinha a área destinada, o povo ia ter a sua moradia, deles, né? Eles iam ganhar. Só que infelizmente pegou um período eleitoral, aí tinha uns candidatos do ex-prefeito que queriam usar, né, de barganha, vamos dizer assim, não vou dizer nomes, Claro. Mas a verdade aí apareceu, algo que eu sempre fui apontando, falando assim, pessoal, esse projeto aí vocês estão vendo, e foi algo que eu, até de passagem, eu mesmo trabalhando lá, eu bati de frente com o povo lá, né? Então a gente brigou muito com esse projeto das casinhas, muito mesmo, até teve candidato que falou que conseguiu 50 casas, né, na campanha. Infelizmente, cadê as casas, né? Infelizmente. Teve esse candidato aí que falou até de um asfalto. Eu vi na internet. Internet aceita tudo. Por isso que tem que vir cá e sentar aqui, ó. Porque a internet aceita tudo, né? Então, porque no papel é fácil pôr, né, pastor? Mas aí eu vi um cochicho aí, né? Até vi na internet, tá aí publicado para todo mundo ver, que ia sair um asfalto agora
de Jacutinga a Santo Antônio. E eu até vi isso também, né? Assim, eu não pesquisei a fundo para ver se é verdade, mas eu torço para que seja verdade. Tem que ser, né? Né? Melhorava demais. Que ali, Deus né? abençoe que seja verdade. Não se- De quem tenha trabalhado, que conseguir, que tenha o seu momento aí de fama, vamos dizer assim, né? Que o povo dê os parabéns, Seria independente tão de quem bom for, né? um asfalto dali de Aparecido do Sul até Santo Antônio das Poças, né? Nossa, Seria bom demais, né? bom demais. Para a né? população, né? E principalmente para a Nossa. economia do município também, né? E se saísse o de Iguapé, a gente torce para sair esse de Iguapé até Aparecido do Sul. Não, mas Aparecido do Sul, seria bom demais. de Guapé Capitólio também ali, Isso, né? seria bom Araúna, né? demais. Agora me parece que tá para sair também o de Santo Hilário, né? Aguapé, né? É isso Também. É tudo rumores, né? Mas parece que Isso vai é sair. algo já do governo, né? Estadual, né? E eu Então, acredito muito nesse também. Eu acredito mais nesse, É né? esse que vai sair lá. Já porque é uma esfera maior, né? Vamos dizer assim. Tomara que saia mesmo, viu? Tomara que saia mesmo. Mas é isso, né, pastor? Olha lá, ó. O João Bernardes. Você viu o que ele escreveu aí? Não vi. Lê aí. Eu vou deixar você ler. Tinha que ter o Marcel na Câmara para trabalhar para o povo de Guapé. Seria Olha uma aí pra você grande ver. honra para honrar o nosso voto. Muito Oh. agradeço de coração, o João. E assim, a gente não entende, né, os planos de Deus, mas a gente tem que, como se diz, pedir para Deus que os nossos representantes façam um ótimo trabalho. E te agradeço de coração, né, o João, né, pelo reconhecimento. E que assim, a gente não vai parar, né? Vamos trabalhar. Vamos pra cima, né? Vamos. Independente se você tá lá ou não tá, Isso. a pegada é a mesma. É vamos isso dizer aí. assim, né? E nós estamos juntos, viu? A pegada é a mesma e nós estamos juntos, viu, Marcelo? E outra coisa, pode entrar quem for lá na prefeitura. Se não trabalhar em favor da população, nós vamos montar aqui o podcast, dar um trabalhão danado, pessoal. Claro. Meu Deus do céu, montar isso aqui. Até porque é aqui que o povo é um A momento, voz do povo, né? é um momento diferente, né? O candidato ele sai da zona de conforto dele, né? E isso que é o principal, né? Ele tem que se mostrar preparado. Agora, Marcelo, vamos falar para a população. Até eu peço para vocês prestarem muita atenção aí. Quero que vocês redobrem a atenção agora. Esse podcast está funcionando hoje. Foi debaixo de muito pensamento, né, Marcelo? Demais. Se o Marcelo for falar com a população que nós falamos essa semana, nós não iríamos fazer podcast. Fala aí, Marcelo. Realmente. Verdade ou não é? Foi. Quando eu te falei para você, nós não queríamos, eu particularmente, eu não queria mais fazer esse trabalho de podcast com um candidato a prefeito da cidade. Mas aí foram tantas pessoas, né, Marcelo, pedindo para Nossa, Deus. E Deus, quando saiu, né, a resolução da nova eleição, o povo já começou a perguntar, né? Que o povo quer conhecer os candidatos. Então, quando ele não vem, deixa de vir, porque eu falo assim, quando ele não vem, deixa de vir, aí sim, ele tá faltando com muito respeito com a população. Mas quando ele não pôde, é diferente. Mas aconteceu alguma coisa, né? Quando ele deixa de vir, é uma falta de respeito Mas muito grande. eu acredito que talvez o candidato Luiz Fernando, ele vai escrever uma nota aí pra gente publicar depois. Alguma coisa deve ter acontecido, porque ele não iria perder uma oportunidade dessa, né, Marcelo? E uma nota fundamentada e comprovada. Porque, na verdade, isso aqui eu acredito, eu depois eu vou postar aí o algoritmo, acredito que 7 mil pessoas vai assistir isso aqui. Isso, Ainda mais agora, nessas eleições suplementares. Então, isso mesmo. eu acredito que vai ser forte a pegada, né, Marcelo? É isso aí. E eu queria deixar claro aqui, né, aos outros candidatos, né, Marcelo? Nós estamos aqui à disposição. Isso aí. A mesma forma que nós usaríamos aqui para entrevistar, nós vamos entrevistar a todos. E esperamos dos candidatos a prefeito de Iguapé, que agora resta um candidato e uma candidata, o maior respeito em relação a responder à população da maneira que a população deseja, não da maneira que a população quer ouvir. Porque a população quer ouvir que resolva tudo, mas que
cada candidato possa ser transparente. É claro, e que ele possa demonstrar que realmente está capacitado. Porque Guapé precisa de alguém capacitado. Nesse momento, não tem como a gente pôr um turista ali. É verdade. Ali já tem que chegar sabendo o que vai fazer. E tem que chegar firme. Chegar firme. Ô, sou Roberto Tavares, meu amigo. Boa noite. Que Deus abençoe sua família, viu? Obrigado aí por tudo. Estamos aqui tentando orientar da melhor maneira a nossa população. Deus abençoe sua vida, viu? As pessoas que vão comentando aqui, a gente vai fazendo menção, né? A gente vai falando o nome de cada um delas. Dona Áurea o João Bernardes aí, ó. Dona Áurea também deu parabéns. Tá aí a Dona Áurea? Tá. Ô, Dona Áurea, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Dona Áurea que mostrou que é uma pessoa capacitada, né? Veio no podcast, você lembra? Veio. O podcast mais bom foi aquilo também, né? Deu uma aula aqui, né? Exatamente. José Carlos, que participou, a Gilda Lemos, né, que participou também, concordo com a Gilda Lemos em tudo, e várias pessoas, né, que estão nos saudando aqui com a boa noite. Bruno César, Edinho Souza, Antônio Domingos, ô Dominguinho! Ei, Dominguinho, a gente É isso boa, aí, viu? meu amigo. Continue nessa humildade aí, viu? Você é uma pessoa maravilhosa, meu amigo, né? E a gente tá aqui não para denigrir a imagem de ninguém, nós estamos aqui para trazer o melhor das pessoas aqui para o conhecimento da população. Então, igual o Dominguinho, né, até reconheceu aí, né, pastor, se retratou nas redes sociais, tem que dar parabéns, né, pela coragem. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns, viu? Na verdade, ô Domingos, a atitude que você teve é uma atitude excelente. Isso, tá bom? Você tá de parabéns, viu? Parabéns. Se todos fossem como você, o Brasil seria um outro, né, Marcelo? Isso, A gente às vezes fala algumas coisas no calor da emoção e a gente acaba às vezes falando que não deve, e quando a gente sabe que fala que não deve, o melhor caminho é pedir. Isso mesmo. Desculpa, também a Dona Áurea, né? Isso, a Dona Áurea também teve a mesma atitude, demonstrando a grande mulher que ela é, né? Então, é isso aí, né? Nosso carro tem que ter ré, né? Errou, a gente tem que pedir perdão, né? A gente tem que pedir desculpa, retratar da melhor maneira, né? Porque o objetivo nosso não é isso, né, Marcelo? É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho, né, Marcelo, que a gente já pode chegar ao final, né? Porque, na verdade, eu entendo que nós já falou até demais, né? Isso, falou demais. Já falamos aí 1h40, né? Mas estudou? É isso. Eu acho que é isso mesmo. Agora é 8h30. Não, 1h, né? 1h, né? Perdão, pessoal, 1h. A Lúcia Macedo, parabéns, obrigado, dona Lúcia, muito obrigado aí, viu? A gente só tem que agradecer a vocês aí vamos dizer assim, a participação de todos vocês, muita gente participando, viu? Muita gente participando e nós só temos que agradecer. Então vamos lá, Marcelo, vamos anunciar, né? Terça-feira que vem. Quem vai vir? Raíza Câmara. A senhorita Raíza Câmara, né? Candidata a prefeita de Guapé. Candidata a prefeita de Guapé. É esposa, né, do nosso amigo Tiago Câmara. E vai estar vindo aqui, né? Isso. Vai estar expondo aqui, né, o seu plano de governo. Vai estar demonstrando para que ela vem para esse pleito, né, Marcelo? É isso aí. É isso aí. A gente entrou, a gente tem que entrar para ganhar, viu, irmão? Se a gente entrar num negócio desse, tem que ser para ganhar. E depois nós vamos ter aqui o nosso amigo Pedro Luiz Simões, né? O doutor Pedro também, né? Na próxima também, vai estar aqui demonstrando o seu plano de governo, falando abertamente para a população de Guapé. Nós contamos aí, né, com a participação dos próximos 2 candidatos, né, Marcelo? É isso aí. Para estarem aqui conosco, né?
E lembrando que as perguntas vão ser as mesmas, né? Isso. E o que vai mudar é o rumo do plano de governo de cada um, né, Marcelo? Isso. E a gente vai estar juntos aqui. Não iremos, de maneira nenhuma, fazer perguntas pejorativas nem para A, nem para B, nem para C. O nosso papel não é isso. O nosso papel, eu volto a dizer, o nosso papel é trazer clareza para a população, né, Marcelo? É mostrar os candidatos para o povo de Exatamente, Iguapé, né? exatamente. E o bom é que isso fica gravado, né? Aí estando gravado lá, Isso. aí você pode entrar no YouTube lá e cobrar o seu candidato, né? E assim, deixar claro, pessoal, porque tem muita gente falando que não vai votar. Pessoal, pensem bem, escolha o seu candidato, que às vezes o seu voto pode decidir aí, esses 3 anos e meio aí, né, o que pode ser da nossa cidade. Você não indo votando, você perde mais, entendeu? Na verdade, essa questão é uma questão que você não pode deixar ser dominado por ela, né, Marcelo? Você tem que ir lá e votar. Vai lá e vota. Vote e como se diz, né? Que Deus escolha, né? Uma pessoa boa para nós, a melhor pessoa. A gente não entende os planos de Deus. Tomara a Deus, né? Eu, como pastor evangélico aqui na nossa cidade há mais ou menos uns 15 anos, né? Eu peço muito a Deus para preparar uma pessoa abençoada para governar, para estar. Quando eu digo governar, irmãos, pessoal, eu não digo que essa pessoa vai. Não, é para conduzir a nossa cidade. Claro. Né? Para estar na frente ali, tomando parte da nossa cidade. Agora eu tenho que fazer menção aqui, viu? Eu tenho que fazer menção aqui a alguns. Olha o tanto que é gratificante, ô Marcelo. Sim. É isso aqui que faz a gente ficar feliz. Isso aqui que faz a gente ficar feliz. Ana Rosa, Deus abençoe pelo carinho por nós. Olha, reconheceu aquilo que nós realmente estamos fazendo. Nosso carinho é com a população. Sim. Eleitores, parabéns para vocês. Belo trabalho. Isso aqui que é importante, Marcelo. Né? Isso aqui que é coisa linda. Né? Pessoas estão entendendo o porquê que nós estamos aqui hoje. O Roberto Tavares. É muita falta de respeito o candidato não ter comparecido a uma responsabilidade. A uma responsabilidade. Creio que o corretor deve ter, deve ser irresponsabilidade. Na verdade, é complicado isso aí. Eu nem vou falar nada porque a gente não sabe o que aconteceu. José Carlos, olha aí para você ver que maravilha, olha aí. Parabéns, pastor, e também o Marcelo. Muito importante José. O trabalho de vocês. Isso aqui que deixa a gente feliz, né? Sim. A gente fica feliz por isso, porque tem pessoas que estão entendendo o que a gente está fazendo, né? Claro. A gente tem que agradecer. Por quê? Porque o dia 6 você vai lá e você vai apertar o confirma lá e você vai apertar com exatidão. Você vai lá e vai apertar com exatidão. Você não vai apertar por apertar. Você vai falar, não, eu ouvi lá. Não, o candidato falou isso. O candidato que mais saiu bem foi esse, foi essa, foi aquele. Então eu vou votar consciente. Aí sim o nosso trabalho, Marcelo, fez valia. Né? Aí o nosso trabalho fez a diferença para a população de Iguapé. Muita gente fica de fora, né? Não fala nem que... Esses dias eu recebi uma crítica lá de uma pessoa lá, quando eu postei lá, Marcelo, que nós iríamos chamar os candidatos e fizemos lá o sorteio, né? Aí uma pessoa pôs assim, que falta de serviço, alguma coisa assim, falta de tempo. Não entendi muito bem, né? Aí eu olhei e falei assim, olha aí, isso aí né? É a culpa, talvez, né, de estarmos vivendo o que estamos vivendo, né? A pessoa não tem, tipo assim, ela não tem interesse naquele que vai ser o melhor, naquele que vai conduzir nossa cidade, naquele que vai nos ajudar, né? É por isso que está do jeito que está, né? Hoje é muito fácil você apontar o dedo e criticar alguém. É muito fácil, é muito fácil. Por isso que está do jeito que está.
Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos chegando aqui ao final do nosso podcast Guapé. Volto a dizer, quero falar, olhando para você, o nosso compromisso é com a população, Marcelo. É isso aí. Você pode ter certeza do que eu vou dizer. O nosso compromisso é com a população de Guapé. Se a população está bem, então, glória a Deus, nós estamos bem. Aí, ó, Adolfo Silvestre, estou acompanhando. Guapé precisa de carinho. A coisa tá feia. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Verdade, viu? Aqui, que Deus abençoe a todos. Vocês querem deixar uma última palavra aí, Marcelo? Fica à vontade. Agradecer, né, a todo mundo que participou. Deixar aqui os agradecimentos aqui. Igual o Donizete Cardoso, meu tio João Batista, o Luizinho, o Alfonso, o Fábio também, o Bruno César, Edinaldo e demais aí, Milce aqui, a Amônia. Agradecer, né, a todos que entraram, que Deus abençoe a vida de cada um e dizer se infelizmente o candidato não veio, não pôde vir, a gente não vai saber. A intenção nossa é que ele estivesse aqui, né, pra gente fazer as perguntas, ter uma conversa política, né, para o pessoal realmente conhecer, saber das intenções do candidato, porque a nossa intenção é essa, porque a gente aqui não está ganhando dinheiro, né, pastor? A gente Na não está verdade, ganhando nada, né? aqui nós estamos fazendo com as nossas forças e com as nossas pernas, tá? Aí as cadeirinhas velhas, aí ó, madeira, viu? Não é com as cadeiras que os caras sentem, espreguiça lá, os microfones, tá vendo? É isso aí. Microfone em meia boca. Mas Isso. é tudo de coração, coração, tudo da melhor mesmo. maneira, né, Marcelo? E dizer que próxima terça-feira estamos aqui de novo firmes, a Raíza, acredito que ela vai vir sim, Tenho certeza. e vai mostrar suas ideias, e eu acredito que vai ser uma benção, depois vai ser o Dr. P também, acredito que também vai ser uma E benção. nós vamos fechar isso aí, né, Marcelo? Fechar e deixar o povo decidir, né, quem vai ser o próximo prefeito de Guapé. Lugar de decidir é na urna. É, Marcelo? É isso aí. É ali que a gente vai decidir, né? Votar nós vota para todo mundo. Todo mundo nós vota. Mas lugar de decidir é nas urnas, né? Lá é eu e a urna e o candidato, né? E ali a gente vai dar o nosso voto de confiança. Roberto, parabenizo você, pastor Arce Marcelo. Muito obrigado, Roberto. Uma boa noite e que Deus abençoe você e sua família, viu? Deus abençoe você pelo carinho. O pessoal está tudo escrevendo. É tanto comentário agora, Marcelo. O José Carlos aqui, ó, todo mundo comentando aqui agora e é bênção, viu? Que Deus abençoe a todos aí. Tenham todos uma excelente noite e que Deus abençoe a nossa população. Forte abraço, pessoal, e que Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus. E até o próximo podcast, na terça-feira, às 19h30, com a candidata Raíza Câmara. Vai ser um prazer receber ela, receber o Celcinho aqui, e nós vamos juntos, né, caminhar. Depois, na próxima, né, Marcelo? Dr. Pedro Luiz. Vai ser um prazer receber o Dr. Pedro aqui. Claro. Vai ser um prazer receber o seu vice, o Nenzão, aqui. Tá bom? E até mais, se Deus quiser. Um forte abraço para todos, viu, que nos acompanhou aí até agora. E nos acompanhem lá no YouTube, Podcast Guapé. Só você escrever Podcast Guapé lá no YouTube. Essa gravação vai estar lá e as demais também vão estar lá